Quando a gente começa a trabalhar como desenvolvedor em uma aplicação que tem clientes e está rodando em produção, logo a gente já percebe a importância dos ambientes de teste, porque esses ambientes servem para a gente validar as nossas modificações antes de chegar no ambiente de produção. O problema é que muitas vezes a gente foca somente na branch do código e acaba esquecendo sobre o banco de dados. No final, acaba tendo um único banco de dados compartilhado por todas as branches de teste, todos os ambientes de teste. E isso acaba causando diversos problemas e muita dor de cabeça. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar uma boa prática para você criar os seus bancos de dados de teste na sua empresa e elevar o nível da arquitetura e também dos testes da sua aplicação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então vamos começar com o problema aqui do banco de dados único, tá? Esse é um caso muito comum da gente encontrar dentro das empresas, que é o seguinte: a cada nova branch que a nossa equipe vai criando, né, que o nosso time vai desenvolvendo com alterações, novas features, correções de bug, etc., todas elas vão sendo deployadas em um ambiente de teste que compartilha um único banco de dados. O problema é, quando essa aplicação tem o controle do esquema do banco, ou seja, é uma aplicação back-end, por exemplo, que tem ali o poder de rodar as migrations, pode acontecer que em diferentes branches eu tenha alterações diferentes no esquema do meu banco. E a cada deploy eu vou fazendo as modificações nesse único banco de teste, e isso pode causar colisão de esquema, onde as migrações podem acabar se atropelando. Então, por exemplo, na minha feature de login, eu fui lá e adicionei um novo campo no usuário, né? E mapeei um novo tipo para as assinaturas. Então, antes eu tinha só subscription type de annual e monthly, e aí eu fui lá e adicionei o semester, por exemplo. Já o meu outro colega que está trabalhando numa feature de billing, ele está mexendo também nessas partes de assinatura, só que ele não mexeu o esquema do banco, tá? Ele não está mexendo no esquema do banco, ele está só cuidando lá de uma regra de negócio. E aí, quando ele vai testar a alteração dele nesse ambiente de testes, que compartilha o mesmo banco de dados do meu ambiente de teste, ele pode acabar tendo uma série de bugs, né, e problemas ali nos testes dele por conta de uma alteração que eu fiz no banco, né, da minha atualização de esquema, no qual na branch dele aquela atualização ainda não existe, né, ou ainda não entrou em vigor. Então eu começo a ter colisões de esquema com as migrations se atropelando. Isso vai causar uma série de problemas, como por exemplo, testes instáveis, então eu passo a não confiar mais nos meus testes, mesmo os testes manuais, né, eu não tenho mais tanta confiança porque pode ter alterações no banco de testes que não estão indo para prod, né? Porque quando eu for levar a minha feature de login para produção, por exemplo, né, fazer o merge aqui em prod, pode ser que todas as outras migrations que tinham sido aplicadas nesse banco de teste não vão junto, porque essas migrations não estão na minha branch, estão na branch aqui dos meus colegas. E aí, isso faz com que meu teste não seja tão confiável. Tanto os testes unitários, quanto os testes de integração, quanto os testes manuais. Porque os ambientes não são, na verdade, uma réplica do outro somente com as minhas alterações. É uma réplica do outro com as minhas alterações e a alteração de todo mundo dentro do esquema desse banco. Outro problema são os dados contaminados. Então, eu posso estar testando ali manualmente com dados que estão dentro desse banco que já estão contaminados com os resquícios dos testes dos meus colegas que acabaram fazendo mudanças no esquema do banco. E isso pode acabar quebrando o meu teste também. E no final, o pior problema de todos é eu ter times bloqueados, né? Eu posso ter um time que fica bloqueado esperando o outro time finalizar o teste, porque ele está na fila para usar o banco de dados. Então, eu tenho ambientes replicáveis de deploy, né? Então, eu posso ter um deploy para cada branch, mas o problema é que o banco que essas branches utilizam, né, o banco de dados, onde fica armazenado os dados do ambiente de sandbox ou de staging, etc., é o mesmo banco. Então eu acabo tendo os mesmos problemas que se eu tivesse compartilhando um único ambiente de teste entre todo mundo. E aí eu posso ter fila ali para a utilização do banco, eu posso ter que resetar o meu banco de dados de tempos em tempos, porque aquilo começa a ficar uma bagunça. E isso aqui a gente vai criar um ambiente irreproduzível, que não tem nada a ver com produção, né? Tá longe de produção, porque tem um monte de migration rolando ao mesmo tempo, de várias branches diferentes, deploys mais lentos e baixa confiança no nosso suite de teste. E aí que vai entrar a solução que a gente vai falar no vídeo de hoje, que é o de Database Branching. A ideia de utilização aqui do Database Branching é a gente usar branches isoladas do banco de dados para a gente conseguir evoluir esse nosso banco de testes
sem levar riscos para a produção, tá? Então, a moral toda é o seguinte, eu vou ter o meu ambiente de produção, ele vai continuar existindo, onde eu vou ter o meu Production DB, né? O meu banco de dados de produção, que é o banco de dados utilizado pela minha branch main no ambiente de produção. Isso aí não altera. A diferença é que agora eu vou ter um novo banco de dados, que vai ser o meu banco de dados de staging, por exemplo, né? Ou de sandbox, ou como eu queira chamar esse ambiente. Esse banco de dados de staging, ele nada mais é do que uma copy on write, né, um call do meu banco de dados de produção. Isso aqui é uma técnica de armazenamento onde eu vou ter um ambiente que, na verdade, ele compartilha os mesmos blocos dos dados originais sem duplicar esses blocos, realizando uma cópia física do bloco específico que eu for alterar, né, no momento que ele precisa ser alterado. Enquanto isso, eu só fico lendo sem modificar nada. Dessa maneira, eu não preciso fazer um deploy inteiro de um novo banco para cada branch. Eu só crio ali uma cópia dos metadados, né? Eu não copio todos os gigabytes de dados do zero, e enquanto eu tô só lendo, eu só fico lendo aquela cópia dos metadados. E aí, quando eu preciso fazer alteração, eu só vou criar um bloco novo específico, né, daquela área que eu quero alterar. No momento exato que ele precisa ser alterado, eu só crio essa cópia no momento que essa alteração precisa ser feita. E aí eu vou ter como cópia de dados, né, dados duplicados, somente aquela parte que foi modificada. E aí o grande pulo do gato tá no seguinte, sempre quando eu for fazer um novo teste, né, então eu vou fazer o deploy ali da minha branch no ambiente de testes, esse deploy vai trigar a execução de uma dessas cópias, né, do meu banco de dados de staging, tá? Eu vou ter um banco de dados de staging só para não correr o risco de copiar direto do de produção, até porque no de produção pode ter dados reais dos clientes, então o meu banco de dados de staging seria meu banco principal aqui, no qual eu fico observando. Então, a cada branch nova, né? Então, a cada branch que eu fosse criar aqui, tipo a branch que eu tô mexendo na feature de login, de billing, fazendo migration nos users, a cada branch nova, um deploy novo vai ser feito, né, nesse ambiente, com uma cópia do banco específica para cada uma dessas branches. Só que essa cópia do banco vai estar funcionando nessa técnica aqui de call, onde ela não é de fato uma cópia completa do banco original, né, do banco de staging, com todos os dados. Então, se tivesse 10 GB, seriam 3 cópias de 10 GB. Não, na verdade ela é só uma cópia do esquema com uma referência, com ponteiros para os dados originais para fazer a leitura, para fazer o read. E aí, quando um dado for alterado nessa branch, então se na branch de login eu fui lá, modifiquei o login de algum usuário, eu vou criar uma cópia específica só daquele bloco, da representação daquele usuário, e vou fazer um rewrite em cima, e esse rewrite vai ser lido somente por essa minha branch, né? A mesma coisa caso eu faça mudança nos esquemas dos bancos, né? Então, caso eu mude o esquema do banco, daí essa mudança de esquema vai existir somente para minha branch específica, tá? E aí, no final, eu consigo fazer testes muito mais seguros, né? E ter certeza que aquela integração das modificações da minha branch, elas estão prontas para ir para produção. E aí eu vou fazer o merge e o deploy somente da minha branch, só que com muito mais segurança e confiança de que aquelas minhas alterações estão seguras para ir para produção, porque eu sei que todo o ambiente que eu estava testando era uma emulação fiel, né? 100% fiel ao ambiente de prod, somente com as minhas alterações adicionadas. Com esse esquema aprovado e com tudo certo, eu jogo isso para produção, fazendo alteração das tabelas, das queries e dos testes que eu precisar fazer. E aqui, opcionalmente, também eu poderia copiar os dados que eu modifiquei, caso eu queira, para levar isso para produção. Só que falar é muito fácil, né? Então eu quero mostrar um exemplo bem legal de algo que a gente fez aqui na nossa empresa, inclusive, no nosso portal de cursos aqui do canal, tá? Então a gente tem um portal aqui de cursos gratuitos, que é o fernandokeeper.com. É um portal de cursos gratuitos, então aqui não tem muito estresse, não tem muito mistério nessas tabelas também, tá? Então, são tabelas relativamente simples e a gente não tem muitos devs também, nem muitos deploys, mas mesmo assim a gente já aplicou essa técnica de database branching, porque quando a gente estava implementando as novas trilhas de aprendizagem e mexendo nos cursos também com o certificado, acabou que eu e o Léo a gente estava fazendo muitas modificações no esquema do banco, né? Cada um trabalhando em uma parte da aplicação, e a gente estava tendo muito esses conflitos no banco de dados compartilhado, né? No banco de dados de teste que a gente tinha. E aí, ao utilizar aqui a técnica de branching, a gente conseguiu evoluir ali cada um na sua feature de boa, realizando quantas migrations precisasse no banco de testes até que tivesse ok para ir para a prod, tá? E a gente fez isso utilizando o banco de dados Neon, tá? Então a gente está usando o Neon, para quem não conhece, Neon Database
Eles são um banco de dados, né? Na verdade, um Postgres back-end para aplicações back-end e também para agentes. É um banco de dados em nuvem, em cloud, tá? Que é escalável ali à medida que você for utilizando também, tá? Então, à medida que o teu número de requisições vai aumentando e tal, tu consegue ir aumentando a quantidade de recursos e também adaptando, diminuindo caso tu esteja com menos requisições. Então, tu só vai gastando a medida que tu usa. E na verdade, ele funciona como toda uma plataforma back-end que a gente consegue integrar não só ali a parte do banco de dados, mas também outras funcionalidades como a parte de manage de autenticação. A gente consegue, inclusive, utilizar para AI Gateway, para fazer storage de objetos também, né, de arquivos, etc. E a gente está usando aqui especificamente para hospedar o nosso banco Postgres, tá? Um banco SQL aqui. E aí, o que a gente fez, tá? Olha só, vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver que aqui a gente tem 2 projetos na nossa home, tá? A gente tem o projeto de Certificates Dev e Certificates App. Esse Certificates App é o nosso banco de dados de produção. Aqui a gente não mexe, tá? Isso aqui é prod. A gente não tá criando as branches aqui. A gente tá criando as branches aqui no Certificates Dev. Esse Certificates Dev, ele tem o seguinte, olha só. Ele tem uma branch que é a branch de main, tá? Então, aqui é o esquema que está em produção. Então, percebam, eu tenho 2 ambientes. Um ambiente de prod, que só tem lá as coisas de prod, eu não mexo. E no meu ambiente de testes, no ambiente de preview aqui nosso, a gente tem também uma cópia do esquema de produção, né? Justamente para a gente ter esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui que seria o meu banco de staging, digamos assim, que é o meu banco estável de staging, que vai ser utilizado para criar cada uma das cópias a cada deploy. E aí, a cada branch nova que a gente cria lá no nosso GitHub, e a gente inicia o deploy na nossa Vercel, então se a gente olhar aqui, ó, nos nossos deployments do ambiente de preview, vocês vão ver que a cada branch nova que eu crio aqui, tá vendo? Ele cria uma cópia, tá vendo? Ó, uma branch, a partir dessa branch main aqui do meu ambiente de dev, desse banco de dados, para eu utilizar naquele ambiente de preview. Então, cada ambiente de preview meu, lá na Vercel, que é um ambiente de testes novo, ele tem uma cópia do banco, que na verdade não é uma cópia completa, né? Essa cópia eficiente que eu falei para vocês, que ele vai só copiar os metadados e vai ter um ponteiro para ler dos dados originais. E somente quando há alterações é que ele copia o bloco e faz o rewrite ali em cima, tá? E aí, essa integração toda aqui com a Vercel acontece de forma automática também, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, na Vercel, eu venho em Storage, tá vendo? Venho aqui em Storage, eu tenho a minha conexão com o meu database, tá? A gente só fez a connection, configurou qual era a branch lá do GitHub também, que seria a minha branch principal, no qual teria o esquema mãe, né? E aí, para cada branch nova que eu vou fazendo deploy aqui no ambiente de testes, ele cria uma cópia do esquema mãe, que é o meu esquema de main, que é igual lá o de prod, né? Só que sem os dados de prod, tá? A diferença desse meu main aqui é que não tem o dado dos usuários que utilizam a plataforma. Aqui são dados de mock que a gente colocou nessa branch main, porque é o mesmo esquema de prod, só que com dados de mock. Porque, claro, os dados do nosso usuário são mais seguros, né? E tem, inclusive, o outro banco lá tem políticas de criptografia que a gente não aplica nesse daqui, porque esse aqui é só um banco de teste com dados de teste também. Só que aí o bacana é que a cada branch nova aqui do meu banco que eu vou criando, ele já vem com essa cópia desses dados de mock, né? Que é um seed ali que a gente fez. Ele vai criando aqui essas cópias e assim que o deploy finaliza, né? Então, quando eu tenho um deploy ready aqui, ele já tem nesse ambiente aqui o link direto para esse banco de testes que eu criei somente para essa branch, tá? E essa alteração das variáveis de ambiente é feita de forma automática também aqui nesse caso, tá? Nessa integração, porque ele tem a integração automática com Union, tá? Vercel e Union. Se não tivesse essa integração automática, vocês teriam que desenvolver um próprio mecanismo para fazer a atualização da variável de ambiente no momento de deploy. Então, quando eu estivesse fazendo aqui o deploy da minha branch, né, específica, eu ia ter que primeiro criar essa copiazinha aqui, né, de copy on write. E aí, com essa cópia, eu teria que ter um novo endpoint de host, né? A password poderia continuar a mesma, mas eu teria que ter um novo host ali. Então, gerar uma nova database string, né? E então, essa database string usar para atualizar a minha variável de ambiente no qual essa branch aqui vai estar apontando. Para que quando a aplicação rodasse, ela estivesse olhando para o banco correto,
né, para o banco que eu criei só para aquela branch. E aqui, como a Vercel faz automático, a gente nem precisa se preocupar com isso, né? Ele já atualiza meu database URL ali para mim, a minha variável de ambiente de database URL. E aí, com o database URL atualizado, caso tenha alguma migration para rodar, essa migration já roda no momento do deploy também, tá? Tudo de forma automática. E aí eu consigo ter aqui um ambiente de testes, que é exatamente uma cópia do meu ambiente de produção, ó, com inclusive os cursos cadastrados, os mesmos cursos que eu tenho em prod, ó, deixa eu ver aqui. Só que, claro, os meus usuários, as informações de certificados emitidos, esse tipo de coisa de vendas também, não vai ter nesse ambiente de teste, né? Inclusive, vocês veem que tem até menos cursos no nosso de teste aqui, ó. No de teste tem 6 cursos e em prod a gente já tem o quê? Acho que é 11 cursos. 11 cursos. Porque quando a gente criou o seed aqui desse banco de testes, só tinha 6 cursos e a gente deixou sempre assim, né? E o importante é que aqui eu posso rodar quantas migrations eu quiser, quebrar esse banco de cima para baixo e não vai ter risco nenhum, nem com o que o Léo estiver testando ou que alguém estiver testando aqui e nem com as coisas que vão para prod. Então, essa é a melhor técnica para a gente trabalhar aí com bancos de dados de teste, principalmente em aplicações que tem muitas modificações no esquema, né? E que tem essa interação muito direta ali com o banco de dados. E se você quiser criar uma conta gratuita no Neon Database para criar os seus bancos de dados para os seus projetos pessoais ou até para a sua empresa e começar a testar a solução deles, é só pegar o link aqui na descrição. Eles têm ali alguns créditos no free tier para a gente fazer os testes. E aí é só você começar a utilizar. Você pode criar bancos de dados Postgres, que nem eu mostrei aqui, ou utilizar qualquer uma das outras soluções que eles oferecem. E para conectar é super fácil, tá? Vocês vão vir aqui nesse botãozinho Connect e ele já vai gerar aqui a connection string para vocês conectarem o banco de dados de vocês. E caso forem fazer a integração com a Vercel, é ali onde eu mostrei, é só entrar na Vercel e integrar, né, fazer o connect, ou com qualquer outro serviço de hospedagem que vocês estiverem utilizando, seja AWS, seja Hostinger, GCP, Azure, enfim, aí é só vocês pegarem a connection string e colocarem nas variáveis de ambiente de vocês e conectar a aplicação de vocês direto com o banco e já vai estar tudo funcionando. Vocês podem também, inclusive, rodar queries nos seus bancos de dados, né, rodar aqui as queries direto no SQL Editor para ver o que está acontecendo, consegue olhar as tables aqui, inspecionar essas tables, fazer backup do banco, né, salvar snapshots, enfim, tudo aqui pela plataforma deles. E na versão gratuita vocês já conseguem explorar quase tudo que eles oferecem. Algumas features ficam só ali para quem tem assinatura, né, do Premium, mas criar o seu projeto e começar a testar você já pode fazer de forma gratuita. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha te ajudado nessa dica e que você tenha aí menos caos no seu ambiente de teste. Te vejo na nossa próxima live, no próximo vídeo. Falou!